Se por acaso você gosta de cinema e também gosta de rock and roll, você acabou de cair no vídeo certo, porque hoje eu vou falar sobre filmes com a temática rock and roll. E sim, é uma temática, não é o gênero, né? Porque vai ter filmes de vários gêneros aqui. Porque eu peguei alguns filmes aqui com essa temática e vou colocar eles em formato de ranking aqui de 1 a 10 para eleger os piores e melhores dentro do subgênero. Mas sabe uma coisa que é muito mais fácil do que fazer riffs de guitarra? É você inscrever nesse canal, dar um like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. E vamos lá, você deve estar vendo minha tela aqui com os filmes de rock que eu vou falar, né? São 14 filmes ao total. E tem algumas regrinhas aqui, eu tenho que preencher todas as casinhas com pelo menos um filme e eu posso repetir, com exceção na primeira e na última, que você tem que ter na 1 e na 10, ou seja, qual que é o melhor e o pior dessa lista. Cabelo na minha boca. E um detalhe aqui que eu não coloquei cinebiografias, antes que você reclame, não vai ter, por exemplo, o filme do Queen, sei lá, que é um filme que tem seus méritos ali, que eu acho que cinebiografia é diferente, velho, porque a gente acaba deixando o lado emocional da banda envolver, então depende muito se a história da banda é boa ou não, tá? E quando você gosta da banda. Aqui são filmes que, embora às vezes tenham uma temática de uma banda específica, mas são obras totalmente ficcionais. Eu sei que às vezes a cinebiografia também é um pouco ficcional, né? Mas no caso aqui são totalmente ficcionais. E o primeiro filme é O Pior Emprego do Mundo, acho que esse é o título aqui, que é do Russell Brand ali com Jonah Hill. Esse filme, assim, eu lembro que eu não gostei tanto de assistir esse filme, assim, embora ele tenha uns highlights muito engraçados. E pelo que eu lembro daquela história, a gente tem esse roqueiro aqui, o Russell Brand, que ele tem um relativo sucesso, só que ele tá em decadência, né? E ele contrata esse cara, o Jonah Hill, pra tentar meio que ajudar, pra ser o assessor dele ali. Só que o cara é totalmente excêntrico, totalmente maluco. E tem algumas cenas interessantes, por exemplo, tem a participação do Lars, que é o batera do Metallica, que acaba ficando com a gay namorada dele, um negócio assim. Tem uma piada recorrente nesse filme, que tem uma música dele que chama African Child, que ele acha maravilhosa, mas ninguém gosta. Inclusive tem uma piada desse filme que sempre aparece pra mim, né, que o Jonah Hill tá procurando alguém que sabe cantar a música African Child, ele pergunta pra um cara ali, sabe cantar a letra? Ele fala, não, cara, é só você fazer batuque e fazer cara de africano, e começa a ser meio engraçado assim. Mas enfim, não é um filme tão bom, tá? Eu vou deixar nos piores aqui dessa lista. Inclusive, os que valem pra nota 2 que vão brigar pra pior. Eu acho que a gente vai começar lá embaixo já. Pra mim, é um dos piores aqui dessa lista. Vou deixar no 2. Na sequência, Detroit Rock City. E esse aqui é um dos casos daqueles filmes que tem uma banda central como temática, mas não é a história da banda. Que são 4 jovens que ele tem um cover de Kiss. E o sonho deles é pra um show que vai ter na cidade ali, acho que até em Detroit o show. E eles ganham o bendito ingresso ali, só que eles ficam tão felizes que acabam desligando antes de pegar o ingresso. Quando eles vão receber de fato, já deram pra outra pessoa. E o filme é essa jornada deles tentando ir pro show, né? No momento do filme ele até se separa, o cara vai pra um lado e cada um tem a sua aventura ali. Eu acho bem legal, os personagens são bem bons aqui, os 4 são bem diferentes, são bem interessantes, tá? Eu gosto bastante desse filme. Embora talvez faz tempo que eu não assista, não sei se ele envelheceu tão bem assim, mas eu lembro que era bem legal e divertido, tá? Em vários momentos, e às vezes eu pego vendo uma cena ou outra desse filme que eu acho legal. Eu acho que tá no nota 6 aqui, eu gosto bastante, tá? Acho que não é um dos... Como o filme talvez não seja um dos melhores, que ele é mais um besterolzinho assim, mas é bem legal e eu tenho memória afetiva muito boa com esse filme. Na sequência, Estúdio 66, também parecido com o anterior. Aqui no caso tem um pano de fundo do Foo Fighters ali, acho que até é a história do Foo Fighters de certa forma, que eles interpretam eles mesmos, só que é uma trama totalmente ficcional, né, que o Dave Grohl começa a ficar ouvindo voz ali, fica meio doidão, uma coisa meio iluminado, e começa a atacar os outros membros da banda. É um filme assim, que por mais que você falar, puta, não tem como dar certo uma banda fazendo, mas eles atuam até que bem, e o filme até que é relativamente bem produzido. É meio tosqueira, tá, produzido assim, para um filme de terror, né, que ele é mais puxado pro escrachado e mais engraçado assim, embora tenha uma boa dose de gore, até o final dele é mais terror, digamos assim, né, mas enfim, é um filme divertido, tá? Tem uma cena, inclusive, que é curiosa falar hoje, que pode parecer meio mórbido, que é a cena da morte do Taylor no filme, que infelizmente depois de alguns anos ele veio a morrer efetivamente, né? Meio trágico isso. E a cena é boa, que o David Grohl joga um prato e acaba decapitando ele, acho que é bem interessante também. Eu vou colocar aqui, eu acho melhor que o Melhor Emprego do Mundo, mas não muito melhor, talvez eu coloque na 3 aqui, porque é um filme de terror normal, assim, talvez seja legal pra quem conhece a banda, quem gosta da banda, mas tirando isso, não é um filme que adiciona tanta coisa diferente assim. E agora vamos dele, o famoso Escola de Rock, que é um dos filmes mais icônicos quando você fala na temática de rock and roll, né? E é muito divertido mesmo, é um filme que é pra todas as idades, ele dá pra divertir os adultos. Eu assisti outro dia com a minha filha, ela gostou bastante também. E essa dinâmica do professor, a história não é tão diferentona. Aqui a gente vê um cara que ele foi expulsado da banda dele, e ele tá meio que sem emprego ali, eis que acho que é o cunhado, ou o cara que divide o apartamento com ele, fala, tem um emprego aqui de substituto de professor que ele tava vendo, e ele acaba pegando o lugar desse cara como professor, só que ele nem é professor nem nada, é o Schneebly. Até hoje, o sonho dele é convencer essa galera, essa molecada a fazer uma banda pra participar de um festival. A história é meio sem pé na cabeça, mas a gente compra por ser uma comédia bem divertida, tá? Eu acho legal, tá? Eu gosto desse filme, acho bem bacana. A dinâmica das crianças, que eu falei, é muito boa. E meio que, por mais que esteja totalmente errado, né, o personagem dele, é que você percebe que tem um lado interessante de meio que
quebrar essa rigidez educacional dessas crianças, que meio que elas são crianças, precisavam se divertir um pouquinho também. Acho que tem uma mensagem no fundo que é interessante. Talvez brinque pros melhores aqui, eu acho. Não, acho que eu vou colocar no 8, tá? Eu acho que é muito bom. Muito divertido mesmo, ainda funciona, mas talvez tenha algum outro filme que é um patamar acima. Pra mim fica no 8 aqui. E Jack Black está de volta aqui porque temos Tenacious D. E não dá pra reclamar que é um filme baseado numa banda, porque é uma história totalmente ficcional, né? Eu sei que tem o Tenacious D, a banda também, que com músicas bem legais. Inclusive a trilha sonora desse filme é bem boa, né? A original é do Tenacious D, eu coloco no meu carro pra ouvir até hoje, eu acho bem legal assim. Talvez eu acho que é meio parecido com o Detroit Rock City, que eu acho que é um filme divertido, mas não um filmaço, assim, é mais besterol. Embora eu até goste mais do Detroit Rock City um pouquinho a mais, tá? Eu acho que o... É que eu vi muitas vezes o Detroit Rock City e o Tenacious D eu não vi tanto aqui. Só a gente vê o Jack Black, né? Que eu não lembro o personagem. Que ele tem um cara meio falido também na música, assim. Ele diz que ele contra o Jables ali, que ele acha que é um deus do rock, só que o cara também é falido igual ele. Eles acabam se envolvendo num negócio ali, envolvendo a paleta do destino, que tem um pacto com o Capiroto ali, tá? Inclusive uma cena muito boa, que o Capiroto desse filme é o Dave Grohl, né? E tem uma cena do duelo no final, que é uma música que chama Beelzebub, que é muito boa, inclusive também que é contando esse duelo. É um filme meio que musical, inclusive, não só pela temática, tem algumas partes do filme que são contadas em forma de música. O início da história dele também tem um pouco disso. Falando assim, eu acho bem legal, né? Vou colocar junto com o Detroit Rock City, cara. Esse filme é divertido, assim. Não é um primor de filme, mas é bem legal. Putz, agora complicou pra mim, hein, gente? Porque a gente vai falar de Rockstar. E por que eu digo complicou, cara? Porque talvez dessa lista, esse é o filme que tem mais valor afetivo. O filme que eu mais assisti, mais ou menos próximo ali com o Detroit Rock City. Só que o Detroit Rock City eu assistia mais quando eu era adolescente. E o Rockstar eu vi muito na vida adulta também, pra você ter uma noção da minha relação com esse filme. Eu tive bandas, a gente já tocou músicas desse filme. Do Steel Dragon, que é a banda fictícia deles ali. Tem uma apresentação que eu fiz de violão uma vez, que a gente tocou a última música do filme, que é a Colorful, que é uma música mais violãozinho assim. Pô, eu gosto demais desse filme. Mas fica o dilema, porque talvez, tirando esse lado de coração, o filme não seja tão maravilhoso assim. É um filme meio dramalhão, tal, uma história meio genérica, assim. Pô, mas é legal, né? Acho que é tudo meio desenvolvido, a dinâmica da banda ali. Aqui na história de ver o personagem do Mark Wahlberg, que ele tem uma banda tributo do Steel Dragon, que é a banda famosa ali de metal. E, em dado momento, ele acaba sendo convidado pra participar da própria banda, né? Porque o vocalista estava saído. Essa história é levemente baseada no Judas Priest, também, que teve o Rob Halford lá, que era um vocalista ali, que também era gay, inclusive na banda. Só que ele começa a perceber que talvez aquela vida dos sonhos não é tão legal assim. Começa a afetar ele, né? Na vida pessoal dele, a vida dos objetivos dele. Por exemplo, tem uma cena que ele vai mostrar as músicas, o cara, legal, que você se divertiu, mas a música já tá feita. Quem faz as músicas sou eu, velho. Você só canta. E é um baque pra ele, assim, né? Ele começa a afastar também da Jennifer Aniston, que é a personagem que ele ama, né? A personagem ali, ele percebe que a vida não tá caminhando pro lado que ele não queria tanto. E é isso, eu contei o filme todo, basicamente, aqui. Mas, pô, é isso. Eu fico na dúvida onde eu coloco esse filme, cara, porque, eu falei, pra mim é muito parecido com o Detroit Rock City, a questão de, por mais que seja um filme diferente, mas a minha relação com ele. Minha dúvida é se eu subo o Detroit Rock City e coloco os dois no 7, ou eu desço o Tenacious D e deixo ele no 6. Acho que eu vou descer o Tenacious D, tá? É um filme que eu acho bom, mas e tem as cenas icônicas e tal, mas eu fiquei muito mais com a questão das músicas do que o filme em si. É um filme que o meu fator replay com ele foi pouco, eu não peguei pra rever o Tenacious D, que eu vi umas cenas ou outras, já o Detroit Rock City e o Rockstar eu vi bastante, então pelo fator replay, esse desempate aqui, vou deixar os dois no 6. E agora vamos de Metal Lords, né, um filme da Netflix, que curiosamente foi um dos mais novos, né, talvez os últimos filmes que eu assisti é o que eu menos lembro da trama, assim, porque é uma trama que, embora seja bacana, não é muito marcante. O que eu lembro desse filme tem a participação do Tom Morello, inclusive uma participação boa ali. Não, acho que nem só ele, aparece outras pessoas no filme, que eu não lembro exatamente quais são os artistas. Mas é um filme legal, tá? Eu lembro que era divertido, eu gostava dos personagens aqui, que eram aquelas pessoas meio que improváveis, meio deslocadas ali. Por exemplo, tinha o cara aqui que é totalmente metal, os amigos deles não são, uma é do violoncelo. Eu lembro que tinha uma dinâmica interessante de personagens aqui. Mas é mais esquecível, tá? Talvez eu coloque junto com o filme do Foo Fighters, que é um filme que, beleza, aconteceu, foi divertido, mas eu não lembro tantas coisas assim. Acho que é isso, vou deixar o 3 aqui. E agora vamos de Sound of Metal, o filme da Prime, se eu não me engano. Que eu até fiquei na dúvida se eu colocava esse filme ou não, porque ele tem a temática de o rock no filme, porque o personagem é um batera de rock numa banda, que tá uma dupla banda, que é ele e uma moça. É um rock bem diferente, meio underground, meio agressivo, que não dá nem pra entender o que eles estão cantando direito. Não é meu tipo de rock, basicamente isso. Só que porque o filme, a parte do rock não é tão presente assim durante a trama, porque a história aqui é um baterista que tá ficando surdo. Então a gente vai vendo essa questão desse drama da perda auditiva, dele reaprendendo a viver nessa nova condição. Acho que é um filme que puxa mais pro drama,
É um bom filme, tá? Mas é um filme que talvez tenha caído um pouco no esquecimento, é meio bem curioso, assim. Até porque talvez na época foi lançado perto com o Whiplash, que é um filme aralhaço, assim, que é muito bom e também de batera. Talvez as pessoas lembrem mais do Whiplash do que desse. É difícil classificar esse filme, cara, porque ele é bom, mas ao mesmo tempo eu dificilmente vou rever esse filme, tá? Eu acho que eu vou arrumar um espaço pra ele aqui. Vou mover o Rockstar e o Detroit Rock City pra 7. Deixar ele no meio aqui no 6, acho que é isso. Talvez seja até parecido com o Tenacious D, sabe, assim, mas acho que ele é mais filme, né? Acho que é um filme melhor dentro do que ele se propõe, acho que é um filme melhor, deixando 6. O próximo da lista é This is Spinal Tap, né, Spinal Tap, acho que não sei se como ficou a tradução em português, que é um filme interessante, é um filme bem rapidinho, inclusive tem 1h20, 1h15, alguma coisa do tipo, que é um falso documentário de uma banda fictícia, no caso o Spinal Tap. Pô, e esse filme eu acho bem legal, cara, porque ele é um filme... Pra quem gosta de The Office, vai curtir esse filme, porque ele é um filme de humor meio que... Eu não sei se ele é estilo britânico ou não sei se o filme é britânico, não lembro, mas ele tem esse humor de constrangimento, várias cenas assim que... Não é uma piadona, um besterol, uma cena que fica um silêncio assim, a gente percebe. Pra quem vê The Office vai se identificar muito, as piadas são basicamente isso. Inclusive tem uma coisa legal, uma curiosidade desse filme que eu descobri outro dia. É que tem uma piada no filme que mostra que o guitarrista tá todo orgulhoso que o amplificador dele chega até o volume 11. Não é só até o 10. O que na prática não faz tanta diferença assim. Ele acha que é uma puta vantagem. Ele fala: você tá no show e você tá no 10, você quer aumentar mais um pouco, o que você faz? Você não tem o que fazer. Eu não, eu consigo mover pro 11. Só que tipo, o 11 é equivalente ao 10 dos outros amplificadores. E no IMDb você vai avaliar o filme, ele tá de, sei lá, de 8 de 11. Eles fizeram essa piada, eu achei bem legal, interessante, uma coisa bem curiosa. Mas enfim, eu acho o filme muito bom, tá? Talvez fique junto com a Escola do Rock aqui, no sentido de... É outro tipo de humor, nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que em qualidade se equipara. Eu acho que é isso. Embora seja um filme muito mais nichado, eu recomendo que você assista pra quem gosta de rock e gosta desse tipo de filme. Esse tipo de humor mais puxado pra questão do... Eu não digo que é ácido, é mais de constrangimento do que ácido. O próximo da lista é Quase Famosos, filme aralhaço, acho que é dos anos 90, que pra mim vai brigar entre os melhores aqui, tá? Eu acho que esse filme, eu acho que ele é menos, como posso dizer assim, talvez o meu fator replay com outros filmes seja maior, né, no sentido de ser filmes que, até porque eles são mais puxados pro humor, alguns dos outros aqui, então vai ter cenas outros que você vai assistir e tal, mas o conjunto da obra desse filme é muito interessante, porque ele foca mais no lado jornalístico da coisa, que é uma visão que eu acho que nenhum desses teve muito, tá? De trazer esse lado de uma pessoa, um jovem que vai acompanhar uma banda, só que ele meio que não é empresário, ele não é um cara da banda, ele é um jornalista que vai documentar isso. Então todo esse lado da questão das notícias, como que é a imagem pública de uma banda, como que é sei lá, todo o business envolvido nisso, eu acho bem interessante, tá? É um filme, ele não, e por mais que tenha essa temática séria, não é um filme necessariamente cabeça, embora seja um filme mais cult, mas é um filme que é palatável, é fácil de ouvir assim, e até que ele tem momentos engraçados também, um humor mais contido, mas tem momentos cômicos, que eu acho legal. Então pra mim é um dos melhores filmes dessa lista, eu coloco no 9 pra brigar pro 10. Vamos agora de Quanto Mais Idiota Melhor, filme dos anos 90, comecinho dos anos 90. E olha, eu devo dizer pra vocês, eu sei que esse filme tem muitos amantes, tá? Muita gente gosta muito, que eu tive uma decepção com esse filme quando eu fui revê-lo. Ele passava muito na sessão da tarde da Globo e eu tinha uma imagem mais positiva dele. Eu fui rever, cara, eu acho que é um filme que tem uma envelhecida ruim, sabe? Envelheceu meio que nem leite, as piadas não encaixam muito. Não, ele tenta ser mais engraçado, mas é difícil você rir com o filme. Também tem umas coisas criativas e originais, né? Por exemplo, os personagens aqui, eles quebram toda hora a quarta parede. Eles falam com a câmera, é uma narrativa um pouco diferente. Que nem só a gente citou esses caras aqui, eles têm um programa que eles gravam no meio que do porão na casa deles, que é bem de besterol, assim, um programa meio besta. Eis que um agente ali, um cara do business, olha o programa e fala: legal, as pessoas gostam disso, vou contratar esses caras. A gente vai acompanhar mais ou menos essa história assim. E ele é de rock, o filme, porque os caras, embora eles não sejam músicos, eles gostam muito de rock, eles frequentam a cena de rock, e o personagem se apaixona por uma roqueira, inclusive uma banda boa de punk que toca ali no filme, tá? Então, basicamente, tem bastante rock, e a trilha sonora é muito boa também, toca várias músicas, até músicas desde as mais famosas até a mais lá do B. Tem uma cena que ele entra no carro, começa a tocar um Red Hot, sei lá, primeiro CD, assim, é uma música que ninguém conhece muito, assim, eu acho interessante. Mas como eu falei, é um filme que as piadas não encaixam muito bem, tá? Embora tenha uma piadinha ou outra, por exemplo, tem uma cena que eu acho legal, que eles falam: nós vamos se vender, as pessoas se vendem por tudo, e eles começam a fazer propaganda. Pepsi, a melhor não sei o que lá, tá vendo? Fica uma sequência até que longa eles fazendo um monte de coisa, o cara vestindo várias roupas da Reebok, assim, acho que até que é legal. Mas em geral é um filme meio chatinho, meio bobinho, acho que não é uma envelhecida ruim. Acho que esse 4 tá puxando, tá? Os outros que são mais comédias são mais divertidos, eu coloco no 4 aqui. E agora vamos de The Wonders, O Sonho Ainda Não Acabou, outro clássico da sessão da tarde. Porque esse filme é legal também, cara. Eu demorei pra reassisti-lo, eu vi alguns flashes na época, mas eu não lembrava de quase nada desse filme. Nem lembro se eu tinha assistido como um todo, eu fui assistir o ano passado inteiro.
E é legal que é um filme que é relativamente antigo, dos anos 90, mas funciona ainda muito bem. Eu acho muito bom, os personagens são legais aqui. A gente vai ver uma banda a banda do That Thing You Do. E é curioso como essa música transcendeu, né, o filme. Outro dia eu fui no barzinho e tava tocando essa música, assim. É difícil uma música de um filme, nesse sentido, uma banda que nem existe, tá tocando num barzinho. Achei isso bem diferente. Enfim, eu estava de uma banda que começa a crescer ali, não tem tanta questão na banda, assim, né, na história. É uma banda que começa a crescer, começa brigas de integrantes. Tem um dos personagens ali que ele tem um ego um pouco maior, né? Ele se acha um pouco mais genial, até que ele é um pouco mais genial ali, e foca mais no batera, acho que ficou interessante, por isso eu gostei bastante, porque eu sou batera também, e é um personagem legal, inclusive aquele ator que faz o Lobisomem Americano em Londres, esqueci o nome dele, que eu gosto desse cara aí. E é isso, tem o Tom Hanks, que ele é o empresário ali. E é engraçado, eu achava, quando eu memória, que o Tom Hanks era totalmente um vilão nesse filme. Mas não necessariamente, ele é um empresário que faz a parte dele ali e tal, né? Ele percebe. E tem participações boas. No final a gente percebe que o baterista ele é muito fã de jazz. Ele vai tocar bateria com os caras de jazz. Ele troca ideia com, acho que, o Buddy Rich no filme. Acho que é bem interessante. Esse filme não tem uma finalização tão... É uma catarse, assim, não é um filme que tem uma conclusão. É mais a jornada que se aproveita. Inclusive parecido com Quase Famoso. Por isso eu coloco os dois, acho que como os melhores aqui. Eu vou colocar como 10 pra disputar. Porque, como um todo, a jornada dele é muito boa e é um filme muito icônico. Então, pra mim, esses dois são se brincam com 10, pelo menos por enquanto. Próximo da lista é O Roqueiro, filme do Dwight, né, do The Office aqui. Que eu costumo dizer que esse filme tem os seus momentos, até que ele é divertidinho, mas pra mim ele é uma escola de rock da série B. Basicamente isso. Porque a história é meio parecida aqui, inclusive, acho que o Jack Black não era baterista, né? Tem essa diferença. Que aqui o Sam Wilson, né? O nome do ator lá, do Dwight, ele era um baterista de uma banda, só que a banda é contratada por uma grande gravadora e eles têm uma exigência de colocar o baterista que é filho do diretor lá, e os caras aceitam. Eu até nem julgo os caras aceitarem isso, né? E é isso. E o cara se vinga, vocês vão ver, eu vou ser mais famoso que vocês, lembra um negócio meio mega dev, só que ele vira um cara normal, trabalhando num emprego normal, todo frustrado. E no momento, alguns anos depois, surge a oportunidade de tocar na banda do sobrinho dele, né? Ele acaba fazendo assim, bem pra quebrar o galho e acaba gostando, desperta aquela energia de novo do rock nele. E a banda tem um som bom, eu gosto do som da banda desse filme. E tem um momento que eles vão ensaiar, acho que é uma das cenas mais legais do filme, inclusive, que por algum motivo ele vai ensaiar pelado, não tem justificativa. Essa cena é bem engraçada, inclusive. Só que esse vídeo começa a viralizar, eles ficam famosos por isso, o baterista pelado. Essa cena é bem boa. Mas em geral é um filme meio pouco inspirado, assim. Eu não acho que ele tem muita coisa, as piadas não são tão boas assim. É um filme água com açúcar, tá? Acho que é basicamente isso. Tem bem menos personalidade que o próprio Escola do Rock, que a dinâmica com as crianças torna o filme melhor. Então é isso. Pra mim fica talvez parecido com talvez parecido com Quanto Mais Idiota Melhor, sabe? É um filme que tem os seus momentos ali, mas eu acho que como um todo é um filme não tão inspirado e acaba não encaixando tanto. Eu coloco no 4 aqui, acho que tá de bom tamanho. E pra fechar a lista, vamos de Scott Pilgrim contra o Mundo, que é outro que eu coloco pra brigar com 10 aqui, tá? Talvez não seja um filme totalmente de rock, né? Eu sei disso. Mas o rock tá muito presente, tem bastante cenas de música, inclusive. Porque o protagonista aqui, esse filme é baseado em quadrinhos, né? Ele tem a banda, né? Que eu esqueci o nome da banda no filme. Que é um som bem legal, meio grunge, meio punk, assim. Eles tocam bastante durante o filme. Esquece que eu falei, é um filme bem de música, na verdade, é bem de rock. E é isso, só que aquele filme, ele tem o que me chama muita atenção é a edição dele. E a cinematografia dele que é bem diferente, no sentido de ser uma coisa mais cartunesca. Por exemplo, tem cenas que ele tá brigando com o vilão, ele dá um soco, sai moeda, sai um bagulho meio de videogame, assim, a própria banda tocando, assim. É uma edição bem diferente, tá? Não é, talvez nem todo mundo vai curtir, parece uma coisa meio de videoclipe meio brisado, mas eu acho muito bom, tá? Eu acho que é bem interessante. E é um filme que mescla aventura, boas músicas e também é engraçado, tá? Não é engraçaralha, assim, cheio de comédia, mas tem umas piadas que eu acho boas. Tem uma cena que ele se joga ali que eu acho interessante, que é engraçado também. É meio tosca, mas pelo exagero, assim, mas é engraçado. E é isso, galera. Pra mim, esses ficaram os melhores aqui. E vamos... Pra pior não ficou nenhum, né? Só ficou o pior emprego do mundo. Então vamos ver ele aqui pro 1. Só que a gente tem uma questão. A gente vai ter que mover um pro 2. Lembra da regrinha de tem que ter um filme em cada casinha? Pra vocês, quem é o pior aqui entre Estúdio 666... acho que eu falei o 666, né? Estúdio 666 e o Metal Lords. Eu acho que o 666 é pior, né? Porque é um filme que é qualquer coisa, assim. É divertido pelo Foo Fighters aqui e tal, eles são engraçados, mas o filme mesmo é meio tosquinho, né? E é isso, ficaram 2 aqui e ficou Metal Lords sozinho como um 3. Vamos pro lado positivo agora, qual é o melhor filme entre Quase Famosos, The Wonders e Scott Pilgrim? Comente aí qual que você acha melhor. Desses aqui, galera, eu acho que, vamos for eliminatória, talvez o que eu não colocaria é o Scott Pilgrim. Eu sei que rasguei elogios pra ele, pra edição e tudo mais, mas em geral talvez seja um filme mais porque ele é diferente do que realmente ele seja uma obra-prima. Acho que é legal e é isso, é criativo. Agora, o The Wonders e o Quase Famosos, é meio que quando a gente fala de filme de música, é os que, cara, vem na cabeça muito forte, né?
O Quase Famosos é talvez um pouco mais nichado, embora seja um filme muito famoso também pra quem é da música. E o The Wonders foram um pouco mais a bola de ser um filme um pouco mais blockbuster, até por causa da exposição excessiva que passava na sessão da tarde. Acho que o Quase Famosos também passava na sessão da tarde, né? Acho que os dois. Mas o The Wonders acho que é um pouco mais famoso. E eu tô em dúvida qual que é melhor, velho. Assim, pô, é difícil. Experiência própria. Eu não sei qual que é melhor, mas eu gostei mais da experiência de assistir Quase Famosos, tá? Eu achei um filme mais interessante, não sei porquê, tem momentos que me marcaram mais. É um filme que mescla a questão de ser interessante, de ter conteúdo, da gente se identificar, até porque, como que será, de repente, acompanhar uma banda ali, mas uma coisa mais pé no chão? Tem cenas que não são tão realistas? Tem, lógico, obviamente. Mas é uma coisa que você entende mais, é menos puxado pro exagero, isso é legal pra quem gosta de rock. Eu achei um ponto interessante do filme. Tem cenas boas também que são muito marcantes e são simples, tem uma cena que eles começam a cantar Tiny Dancer no carro, que eu não sei explicar porque aquela cena é tão boa, assim, eles estão dirigindo o carro, aí começa a puxar música, de repente vira um coro, e aquilo é muito icônico. Quando eu tava dançando agora, eu adoro essa música. Eu nem ligar pra música, eu gosto por causa do filme. Então, pra mim, Quase Famosos é o melhor filme com a temática de rock. Mas é isso, pessoal. Essa foi a visão a respeito dos filmes de rock. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou, curta e compartilhe com pessoas que gostam de cinema e principalmente que gostam de filmes de rock and roll. Aproveite e comente as suas percepções pra você qual que é o melhor e qual que é o pior filme com a temática de rock. Pedindo rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!